Aqui o primeiro slide aqui vai falar um pouquinho sobre a Cristolândia, daí quem for responsável quiser dar um complemento aí, caso puder dar uma lei. Pode falar. Basicamente, Cristolândia é um programa que ajuda pessoas nas drogas que vivem nas ruas a se reintegrar na sociedade. Com mais de 10 anos de atuação, já atendeu milhares de pessoas. E estão meio que ajudando as pessoas a ter futuros mais prósperos, assim, digamos assim. Acho que a gente pegou um pouco que você disse, um pouco que a gente até pesquisou sobre a Cristolândia, que a gente achou na internet, que é um nome renomado já no mercado, pode-se dizer, nesse ramo, uma instituição, essa casa de apoio. E isso foi um dos dados que a gente coletou e que acrescentou no nosso trabalho, que essa apresentação em si a gente apresentou para o professor, que ele que exige esses slides, e daí a gente aproveitou para já passar isso para você ter uma lida que a gente apresentou sobre a Cristolândia e da ideia também, que aqui está bem detalhado. Aqui outro... Estamos sim. Continuando, vou apresentar o público pela casa. Temos pessoas em situação de dependência química, usuários de álcool e drogas, pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, pessoas em grupo de reabilitação ou reinserção social. Isso. Esse slide aqui já é um pouco mais complementando ali o primeiro slide, o principal público atendido ali pela Cristolândia, e entre outros de maneiras que você pode ajudar. Daqui o professor responsável vai falar o principal problema que você relatou pra gente, deu até uma possível solução, e que a gente pôde elaborar ela. Boa tarde, Débora. Aí a gente analisou que depois da reabilitação, muitos ex-acolhidos acabam sem um acompanhamento contínuo. A falta de um sistema organizado dificulta o contato e o apoio, e que aumenta o risco de recaídas e torna mais difícil a reintegração na sociedade e no trabalho. Isso. E daí nesse problema também aquele comentário que você fez com a gente, que daí é como se fosse um problema da casa, que é a comunicação entre as próprias pessoas que trabalham, faz um trabalho aí com as pessoas que já saíram, e o controle de dados, aqui acho que tem um complemento. Esse daqui basicamente é um dos problemas que você repassou pra gente, de forma escrita, através das reuniões, e também devido a alguns problemas que a gente pode coletar, talvez ao sistema de arcaicos, que a gente considerou como isso, porque que trata, há uma deficiência talvez na parte administrativa, na coleta e armazenamento de dados, comunicação, como falou anteriormente no outro slide, que eu acho que é um dos principais problemas. Daí talvez a falta de recursos, que pode ocasionar uma infraestrutura insuficiente, muitas das vezes faltar algum recurso que poderia ser necessário, que ajudaria na casa de alguma melhor forma. Daí aquela questão de conflitos, que você disse que às vezes possui entre alguns pacientes, devido principalmente à rotina, né? A divisão de tarefas, e não é sempre que todas as pessoas se dão com todas, né? Sempre tem algumas desavenças. E a organização em si da casa, que acredito que todas as casas de apoio de alguma forma pode melhorar nessa organização para melhor solução. Essa aqui é uma das soluções para os problemas que a gente repassou, o principal problema, e esses outros que eu comentei. A pessoa já vai continuar a explicar um pouquinho mais sobre ele, só que dentro das soluções propostas a seguir que a gente vai falar, entre elas, a maioria é aplicativo, e aquelas questões que eu já tinha mencionado para você, que seriam se tratar de aplicativos pagos ou difícil acesso de uma maneira mais difícil. Boa tarde, Débora. Vou apresentar para você o WhatsApp Business com o chatbot, tá? Ele permite o envio de mensagens automáticas, a criação de catálogos e principalmente o uso de lista de transmissões. São respostas automáticas para você manter contato com os ex-pacientes, com o uso do chatbot simples, por exemplo, com ferramentas como os Envia e o Twilio. É possível automatizar as mensagens de apoio, lembretes de reuniões, enquetes rápidas e envio de conteúdo de reforço. Então, é uma ferramenta muito utilizada por ONGs, porque ela acaba filtrando ali o começo de toda a conversa, tá? Daí, tanto essas outras soluções que a gente vai apresentar, você pode aderir junto à principal que a gente vai apresentar, e caso queira utilizar, tem os links aqui, eu posso passar para você pelo WhatsApp, que você explicar um pouco melhor para você, caso você queira usar, mas tem essas opções também. Aqui é outra solução. Beleza, boa tarde, Débora, tudo bem? Então, no caso, a gente fez algumas pesquisas para ver qual que é as soluções que algumas ONGs utilizam, algumas casas de apoio utilizam, e uma das coisas que a gente encontrou foi essa plataforma, nesse software, que ele é muito interessante, porque além de ele ligar o profissional e a pessoa que está sendo ajudada, ele registra todo o trajeto da pessoa, desde quando iniciou o tratamento até como ela está hoje, e ela aponta os pontos a serem melhorados, os pontos que ela teve evolução, e lá dentro também tem um sistema de pontuação, que cada vez que a pessoa vai cumprindo metas, vai atingindo coisas que foi passado a ela, ela ganha uma pontuação ela vai ganhando estrelas, né? E assim vai tendo ali também dashboards que demonstram de uma forma muito clara toda a evolução que ela teve. Então é muito, muito interessante mesmo essa plataforma. Ela é bem flexível também, tem até famílias que utilizam para dentro de casa mesmo, para melhorar o convívio entre a família. Ela é bem flexível, então qualquer ONG, de qualquer área, de qualquer estilo já consegue estar utilizando ela. Esse é um pouco da plataforma Outcome Star aí, que ela é bem utilizada hoje por algumas ONGs. Isso. Daí aqui é a mesma questão, tem os links aqui, a gente pode aprofundar a fundo, caso você queira, a gente passa os links para você e dá uma explicada melhor, caso você queira de alguma forma implementar a nossa ideia principal com essa. Boa tarde, Débora. Boa tarde, pessoal. Esse é uma outra solução que a gente pesquisou. Ele é um aplicativo já existente no mercado, chamado iSober. Ele é um aplicativo para monitorar qualquer tipo de vício, desde apostas, álcool, drogas, ou até mesmo vícios que não são tão prejudiciais à saúde, mas você está querendo parar. Esse aplicativo você consegue gerenciar suas próprias metas, alertar gatilhos, coisas que te fazem querer voltar para o vício, e ele sempre vai te mostrando ali quantos dias você está longe do vício, quantos dias você conseguiu evitar, também quanto se envolve dinheiro, quanto dinheiro você economizou com isso. Então ele é um aplicativo bem bacana que já existe. Ele tem a versão gratuita e a versão paga daí com mais recursos. Isso.
Daí essa é uma das opções que a gente ficou de escolher ela, só que daí como tem ali a restrição, né, tem a opção gratuita e a opção paga, só que a opção gratuita era meio restrita, né, daí eu acho que não ficaria tão viável para casa, mas é da mesma forma que as outras soluções, caso queiram implementar, dá para implementar também. Débora, se tiver qualquer dúvida relacionada a alguns temas apresentados aqui, pode ficar bem à vontade, tá? Pra perguntar, isso também esclarece bem certinho. Não, eu tô gostando, eu até gostei desse anterior aí, né, porque assim é legal, né, essa troca, porque a gente não tem, né, assim, às vezes conhecimento, às vezes na correria, né, a gente não tem ideia, né, de algumas coisas que já existem, né, como soluções, né, porque até, no caso, esse aplicativo eu achei interessante, né, porque como psicóloga, a gente sempre fala muito dentro da cognitivo comportamental, né, do rastreamento, eu até tinha virado a tela aqui pra mostrar pro meu colega, né, porque assim, achei bem interessante, porque assim, quando a gente fala sobre você fazer um monitoramento comportamental, né, ali enfim, do uso ou de qualquer outra, né, compulsividade que você tem, auxilia, né, de uma forma bem visual, né, o que está acontecendo ali com aquela pessoa, né, assim, no caso a gente está falando da dependência química, mas vocês falaram também dos jogos e assim como outras, né, compulsividades também isso pode ser, né, utilizado, né, não talvez nesse aplicativo, mas enfim, assim como tem os registros que a gente faz com os pacientes, né, no caso aqui os acolites, mas depois eu falo um pouquinho sobre essa troca ali do termo, né, vocês talvez ficar um pouco mais claro, mas a gente achou bem interessante, assim, né, porque eu mesma não conhecia esse aplicativo, assim, sabe, porque assim, a ideia também nessa apresentação, acho que um pouquinho antes, né, do que eu conversei com os meninos, porque, assim, quem sabe até mesmo expandir isso dentro da estrutura da igreja, que é a responsável hoje, né, pela manutenção do trabalho, com o TI deles, né, para ver o que a gente consegue, quem sabe, adequar, né, para dentro da nossa realidade, criar ferramentas que hoje possam também ser, né, tipo assim, a própria igreja possa custear isso para que a gente consiga fazer esse monitoramento. Tá bom? Então, obrigada, Kevin. Daí, você se interessou bastante, depois eu posso mandar os links, como funciona, mas tem que ter um vídeo explicativo, alguma coisa do tipo, que daí fica até mais claro. Daí vocês ficam a critério de vocês, que a princípio, infelizmente, nosso trabalho é só realizar a pesquisa, trazer a informação para você, e daí que já ajuda de alguma forma para vocês implementar. Boa tarde, Débora. Então, eu vim apresentar uma outra solução aí, que a gente, em processo do grupo, trouxe essa solução como uma boa ideia, podem adicionar aí, no seu dia a dia, que é um procedimento organizacional com uma plataforma gratuita, né, que é o Google Forms. Então, ele vai consistir basicamente na criação de um sistema digital de acompanhamento trimestral, que você vai utilizar a ferramenta gratuita e acessível no Google, né, que no caso temos o Google Forms, o Google Sheets, e você poderá atuar ele como um aplicativo móvel mesmo, não tem necessidade de um computador. Um dia assistido, você poderá preencher periodicamente um formulário personalizado. As respostas são geradas automaticamente, centralizadas em uma planilha do próprio Google mesmo, que servirá como um painel de relatórios para a equipe da instituição. Eu creio que essa é uma plataforma muito boa, por ser do próprio Google, ser gratuita, eu acho, ter a disponibilidade de um aplicativo móvel, eu acho que seria uma opção bem interessante para você estar utilizando aí na Cristolândia. Além de dá para fazer várias adaptações, né, e ajustes para casa, Cristolândia, e que pode agregar de certa forma. E talvez utilizar mais com o sistema que você já tem de alguma forma de controle, de armazenamento de dados e outras coisas. E também nesse controle de quando o paciente já sai, e também as outras funções da Cristolândia. E implementar talvez com uma outra ideia que você aderiu, que a gente apresentou, e pode ajudar. Boa tarde, Débora, tudo bom? Vou falar agora sobre algumas recomendações práticas aí, que com base no que a gente fez, né? A gente pesquisou aí e tal, pra gente modernizar, vamos dizer, a gestão da Cristolândia. A gente fez as pesquisas, né? Que o objetivo foi identificar as soluções acessíveis sobre o que você passou pra gente, né? Coisas fáceis, né? Que esteja dentro da realidade da casa, né? Até o que o Luiz tinha comentado sobre o aplicativo, que tem as duas versões, né? Uma versão paga e outra gratuita, né? Que a gente possa estar melhorando aí os registros, né? Das informações. E da gestão de tarefa e a comunicação entre a equipe e o acompanhamento dos pacientes, que foi uma coisa que você passou pra gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Débora. Eu vou falar aqui bem brevemente de algumas das vantagens que a gente tem dessas ações, tá? Uma delas é a melhoria da organização interna. Os sistemas digitais eles ajudam a melhorar a estrutura de rotina, as escalas de registro de forma mais eficiente, com mais segurança. A facilidade no acompanhamento dos pacientes. Com os aplicativos a gente vai permitir o registro e monitoração do progresso de cada um dos pacientes com mais precisão. Então vai ter esse contato mais personalizado com os pacientes. O aproveitamento dos recursos gratuitos. A pesquisa inclui soluções sem custos, viáveis, mesmo com texto de orçamento limitado. E a maior transparência e segurança de dados. Os sistemas organizados garantem melhor controle das informações e prestações de contas. Aqui é o local onde fazer as ações, acho que não sei quem foi responsável. Mas basicamente, os setores responsáveis para fazer as ações aí dentro da Cristolândia, que você disse que tem o pessoal da TI próprio, que eu acho que acredito que eles ficariam responsáveis por essa parte. O pessoal da igreja também, voltado aí para a Cristolândia, poderiam ajudar de certa forma. Daí seria a gestão interna, como eu já mencionei, o setor administrativo, que para autonomizar essas tarefas, ou daí acompanhamento dos pacientes, pode ser a própria equipe, em geral, para a utilização dos formulários e orientar os próprios pacientes da clínica e os pacientes que vão sair da clínica. Só um minuto, acho que acabou. Deixa eu continuar aqui, eu já sei também. Daí ajuda também na estrutura de dados, né? O controle de segurança, de uma transparência maior e o coleta de dados ali. E, já como já mencionado, são recursos gratuitos, né? Como o Forms e o Sheets, que daí, como uma forma mais especializada, consegue fazer esse relatório mais avançado e podendo trazer benefícios aí para o Cristolândia. Bom, Débora, boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco de quando você deve tomar a decisão para realizar essas ações que a gente propôs. Bom, imediatamente após o diagnóstico dos problemas, logo após for diagnosticado alguma falha na organização, conflito ou limitações administrativas, seria o melhor momento para começar. Ou durante um período de menor demanda, implantar um sistema novo de rotina que funciona melhor quando há tempo para adaptação, tanto do pessoal da casa ou pacientes. Antes de entrar de novos acolhidos ou colaboradores. Isso garante que daí todos já iniciam o processo com essa nova resolução feita já, e daí todo mundo vai estar bem ciente.
ou em ciclos regulares de avaliação interna da casa, a cada trimestre ou semestre. É recomendável revisar e ajustar o processo com base nos resultados observados. Basicamente, ali ajustar, como o Pedro disse, ajustar as perguntas, os questionários, fazer um levantamento dos relatórios que geram na própria planilha, fazer uma separação e uma divisão a cada semestre ou semestre, como comentado já. Boa tarde a todos. Esse slide aqui é um complemento do slide anterior. Quem deve fazer essas ações? A coordenação da casa deve liderar o processo de modernização, aprovar o uso dos aplicativos e garantir que as mudanças estejam alinhadas com o objetivo da instituição. Equipe administrativa, responsável por testar, implementar e manter os sistemas de controle escolhidos. Equipe técnica e multiprofissional, deve colaborar na organização da rotina e no uso das ferramentas digitais para os registros e acompanhamento dos pacientes. Voluntários e parceiros podem apoiar na pesquisa, na capacitação e na implementação dos aplicativos, especialmente os que têm conhecimento em tecnologia. Todos os colaboradores devem ser capacitados e engajados no uso das novas ferramentas para garantir que as mudanças sejam efetivas e integradas no dia da casa. Um pouco o complemento, como ele já disse, o complemento dos slides anteriores ali, de quem vai realizar a resolução. Ô Luiz, só um momentinho, desculpa atrapalhar, Não. mas só para aceitar o Pia para poder entrar na chamada. Eu vou falar aqui, Diego, de como fazer as ações. Já tranquilo. Tá Tudo certo? Opa, acho que esse não é o meu. Opa, É o pessoal, boa tarde, Débora. Esse slide ele traz pra gente um roadmap de como aplicar essas ações, né? Que seria, primeiramente, definir os objetivos da modernização, da implantação da planilha ou uso do aplicativo, pesquisar e selecionar os aplicativos, as melhores opções, começar os testes práticos com a equipe, verificar se o pessoal está se adaptando, se está funcionando realmente. E vendo evolução nesses testes, começar a promover treinamentos sobre o uso desse aplicativo com planilha, etc. E daí começar implantando gradualmente em setores e tudo mais. Basicamente isso. Boa tarde, Débora, tudo bem? Vou falar um pouco sobre a questão de tempo e dinheiro, custos, tá? Ali em pesquisa e seleção de aplicativos é de 1 a 2 semanas. Capacitação de equipe de 2 a 3 dias. Deixa eu dar um zoomzinho que eu tô conseguindo ver. Implantação e adaptação de 1 a 2 semanas. Na parte de dinheiro ali, aplicativos gratuitos são sem custo direto. Aplicativos pagos podem variar de 20 a 100 reais por mês. E capacitação pode ser feita internamente, que é onde economiza um pouco de dinheiro, né? Isso. Aqui a gente fez um pouco geral de todas as soluções e o principal, que é o sem custo, que de certa forma seria gratuito. Boa tarde, Débora. Eu venho falar dos benefícios esperados. O que se espera realizar essas ações? Maior eficiência na gestão, redução de erros, atrasos e retrabalho com o uso de sistemas organizados, melhor acompanhamento dos acolhidos, registros mais precisos da evolução de cada pessoa em tratamento, fortalecimento da comunicação interna, equipe mais alinhada e colaborativa no dia a dia, aproveitamento inteligente dos recursos disponíveis, uso de ferramentas gratuitas ou de baixo custo para otimizar os processos, mais segurança e transparência nas informações, dados organizados e acessíveis para a prestação de contas e tomada de decisões, e equipes menos sobrecarregadas, divisão clara de tarefas e rotina bem estruturada. Aqui é uma mensagenzinha que a gente deixou para a Epsilândia, né? Agradecemos imensamente a Epsilândia pela parceria, confiança e dedicação no cuidado com tantas vidas. É uma honra contribuir com o projeto de vocês. E aqui todas as pessoas que participaram. Antes tem uns anexos, que é uns links, onde a gente vai passar para você naquele estudo, onde você pode, através desses links, eu passo para você no WhatsApp, você pode achar uma forma de implementar isso de uma melhor maneira. E acredito que seria isso. E daqui o nome de todas as pessoas que participou do projeto. Acredito que seria isso, Débora, uma apresentação, caso você queira complementar com alguma coisa. Assim, primeiro, né, nós que agradecemos, né, pela dedicação de vocês aí, né, e nos auxiliar, porque, assim, de fato, vocês, né, estão fazendo parte aí de uma das grandes, talvez, assim, uma das maiores dificuldades que nós temos, que é esse mapeamento, né, de encontrar uma forma, porque se tratando de um público que é tão difícil para mapear, né, depois de processos de recaída, a gente costuma dizer assim, que se essa pessoa, né, depois que ela sai, né, e ela tem o mínimo acesso possível a um celular, que ela tem um celular, a gente já compreende que ela está sóbria, né, porque geralmente o celular é a primeira coisa que vai embora quando, né, a pessoa retorna ao uso, né, e vira, né, uma moeda de troca. Então, assim, é algo que a gente sabe que muitas vezes pode ser uma utopia, né, um mapeamento, dependendo, né, eu digo assim, quando depende muito deles para nós, porque às vezes, assim, da gente, né, para eles já é difícil, porque por causa do tempo, enfim, mas deles também, né, deles então, assim, é difícil de várias formas, né, tanto do nosso lado quanto do lado deles. Mas, assim, é algo que a gente sabe que uma hora a gente talvez vai encontrar ali, né, a melhor, né, que, assim, para nós muito bom, porque acredito que com o conhecimento, né, de vocês, a gente também consegue ter insights, né, de vias que a gente pode utilizar, e foi o que eu falei ali do aplicativo, né, até o Forms também, né, eu até, um pouquinho antes de entrar, eu fiquei imaginando muito, porque hoje a igreja trabalha com Pix, né, que ele fica ali apontando algumas coisas, né, que também talvez possa, né, ser ali, que é uma ferramenta que é utilizada por eles, não sei, para nosso controle, né, não dos acordes, mas enfim, nosso. Mas, assim, a gente agradece mesmo, né? Eu tenho uma reunião semana que vem de retorno, né? A diretoria, né, assim, da igreja, enfim, a respeito de algumas, desse ano mesmo, né? De todas as ferramentas que a gente, né, pôde ali criar em outros processos, né? Mudar algumas coisas, melhorar algumas ferramentas que nós temos. E também como desbravamento dessa nossa dificuldade, né? Através de vocês, né? Então, obrigada, né? Pelo empenho, né? Por provocar isso também na gente, de conseguir encontrar outros mecanismos ali para nos ajudar. Mas sim, foi muito importante, né? Até ali, como eu falei para vocês, assim, as soluções que vocês apresentaram, né? Vocês então, com certeza, né, fazer parte ali mencionado, né, esse apoio, né, tipo assim, essa oportunidade de ter tido esse contato com vocês, né, como eu falei assim, como um pontapé, né, de várias coisas que a gente não tinha, né, conhecimento ali, que vocês trouxeram, e com certeza, né, dentro ali da nossa realidade, a gente vai tentar aplicar, como eu falei, a gente vai dar, né, vou dar uma olhada assim, melhor, né, pra ver como fazer essa aplicação, né, mas pra nós, assim, eu não tenho nem o que dizer, né, pra gente, assim, é muito bom ver essa luz no fim do túnel, saber que existe uma forma, né, que vocês
puderam contribuir para que a gente pudesse já, né, dar esse pontapé inicial. Então, sem dúvida nenhuma, né, 100% de aproveitamento aí do trabalho de vocês. Beleza, obrigado. A gente fica feliz de poder contribuir para a Cristolândia e, de certa forma, ajudar os acolhidos. E a gente teve uma imensamente gratidão aí pela ajuda. E, além disso, pelo feedback. Eu conheci um pouco mais sobre a casa, que acredito que... Acho que só o Fábio conhecia a casa, que já tinha feito um projeto aí com vocês. Mas acredito que o restante do pessoal não conhecia o projeto e pôde estudar, pesquisar sobre o projeto e compreender diversas coisas que ajudou tanto você e ajudou tanta gente com diversos fatores. Com certeza. Então, fiquem assim felizes porque vocês realmente contribuíram. Uma das coisas que nós falamos aqui, né, que nós temos, né, a gente fala que cada um dom, né, e a gente sabe que essa cooperação de cada dom, né, eu sou psicóloga, né, então tudo isso que vocês apresentaram para mim é uma novidade, né, então a gente sabe que é muito legal que as pessoas não têm dons iguais, né, isso que faz com que a gente consiga realmente alcançar resultados dentro, né, da missão que Deus confiou a gente a fazer aqui, né, então a gente é grato a Deus, em primeiro lugar, por vocês aparecerem em um momento muito oportuno para nós, muito mesmo, porque esse ano foi um ano, né, da gente mudar alguns processos também, identificar algumas coisas, e esse era, de fato, assim, ainda, né, assim, enfim, né, algo ali que a gente precisa mesmo sanar. Então, com certeza, vocês vieram, assim, no momento certo para trazer aí uma solução pra gente. Que bom. Então, acho que seria isso, uma primeira apresentação meio final, como que não teve, a princípio, nenhum ajuste considerável que você pediu, e acabou gostando de todo o projeto, então acredito que seria isso. A gente vai, como eu já disse antes, a gente vai se conversando no WhatsApp, caso precisar de alguma coisa e dúvida, a gente passa toda a apresentação e os slides para você, os links, para você ter uma melhor orientação na aplicação da aplicação da ideia, da pesquisa, e acredito que seria isso. A gente vai apresentar essa reunião para o professor, ver na segunda-feira, ver o que seria, mas a princípio é o encerramento do projeto, mas qualquer coisa a gente manda uma mensagem para você. Mas acredito que seria isso. A gente agradece pela confiança na gente, acredito que demorou um pouco, a pesquisa, devido a algumas contratempos, mas eu acredito que foi mais por questões da faculdade, que teve alguns feriados, também lá o projeto seguia por etapas. A gente passou por diversas etapas para realizar uma pesquisa, onde, para a gente chegar nessas soluções, a gente teve que, cada um do nosso grupo, pesquisar uma própria solução diferente, onde a gente coletou 15 soluções diferentes e a gente pôde filtrar as melhores para apresentar para vocês nessa apresentação. E acredito que seria isso. Nessa apresentação, então, teve um feedback bom para nós, para a gente que realizou o trabalho e para vocês, que de certa forma vocês irão usar. Pode deixar em qualquer movimento aqui, né, que a gente perceba ali, né, das soluções, enfim, a gente vai também dando esse feedback para vocês, não talvez que vá, né, assim, ali da parte acadêmica, de pontuação, né, mas eu acho assim como uma forma de vocês entenderem que estão aí no caminho certo, que vocês estão fazendo. Beleza, então. Obrigado pela aprovação. A princípio, então, sem nenhuma correção? Não. Beleza, então. Obrigado, tenham um bom final de semana, né, sexta-feira, bom final de tarde e obrigado, Débora. Qualquer coisa, a gente tá... Tchau, Débora, obrigado. A gente, eu tô no WhatsApp ali, o Fábio, só precisar. Tchau, Débora, muito obrigado. Tchau. Valeu, pessoal. Lembrando que qualquer coisa a gente tá disponível aí pra auxiliar. Obrigada. Tchau. Até mais, tchau. Até.